Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Considere a reta R, 3x mais 4y igual a menos 15, e a parábola P, y igual a x ao quadrado mais x mais 6, com vértice V. Seja T a reta tangente a P, que tem coeficiente angular negativo, e forma um ângulo de 45 graus com R. Sendo A o ponto de tangência de T a P e B o ponto de intersecção de R e T, a área do triângulo ABV é. E aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é a correta. Tá ok? Bem, essa aqui é a figura do problema. Tá? Aqui você tem uma parábola P, né? Aqui você tem uma reta R, aqui você tem uma reta T. Né? A reta T ela é tangente à parábola, ela é tangente aqui no ponto A. Tá? E o vértice da parábola é o ponto V, e o ponto B é a intersecção entre R e T. Tá? Ele quer saber a área desse triângulo aqui. Ok? Bom, a estratégia de resolver esse problema aqui vai ser descobrir as coordenadas de A, de V e de B, né, e aplicar a fórmula do cálculo da área aqui de 3 pontos na geometria analítica. Tá ok? Bom, essa questão aqui ela não é complicada, mas ela é bem trabalhosa, entendeu? Dá bastante trabalho para poder resolver. Vamos lá? Bom, existem duas formas possíveis, né, para essa reta T em relação à reta R, tá ok? Uma das formas é essa, né, que a tangência daria desse lado aqui, né, e ela forma um ângulo de 45 graus com a reta R aqui, né, e uma outra situação possível é essa aqui, né, que você tem a parábola aqui e tem uma reta desse lado aqui, e esse ângulo aqui é 45 graus também, tá? Bom, qual é o critério de escolher qual uma ou outra? É o ângulo, é o coeficiente angular negativo, tá ok? Aqui pelo desenho, dá para ver que essa aqui é a forma correta, né? É a forma que deve ser escolhida, tá? Mas vamos trabalhar um pouco mais aqui para poder chegar a essa conclusão, tá? Bom, observe que esse ângulo aqui mede 45, né? Esse aqui mede 45 também. Se você traçar uma paralela T2 para esse lado aqui, né? Você chega à conclusão que esse ângulo aqui é 45, né? E porque esse ângulo aqui é 45, a reta R aqui também, né? 45. Se você tem aqui um 45, aqui é 45, e aqui é um triângulo, né? Esse ângulo aqui é 90 graus, né? Se esse ângulo aqui é 90 graus, o coeficiente angular da reta T2 é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta T1, tá ok? Então, basta calcular o coeficiente angular da reta T1, que é nessa situação aqui, né? E você encontra o coeficiente angular da reta T2, tá ok? Bom, vamos considerar os pontos C e D, né? O C é a intersecção entre R e o eixo X, e D é a intersecção entre T1 e o eixo X, tá ok? Bem, vamos chamar de beta esse ângulo aqui, tá? E vamos chamar de alfa esse ângulo aqui, tá? Você observando esse triângulo aqui, né? BCD, né? Você vê que esse ângulo aqui, ele é oposto a beta pelo vértice aqui, né? Então esse ângulo aqui também mede beta, tá? Esse aqui é o suplementar desse ângulo aqui, então aqui é 180 menos alfa, tá? Dessa forma, então, como a soma dos ângulos aqui é 180, beta tem que ser igual a 180 menos a soma desses dois aqui, né? Então é 180 menos alfa mais 45, que implica que beta é igual a 180 menos 180 mais alfa menos 45, né? Passando esse menos aqui para dentro, ok? Então isso aqui vai cancelar com isso aqui, né? Então vai ficar que beta é igual a alfa menos 45, que implica que a tangente de beta é igual a tangente de alfa menos 45, tá? Aplicando a fórmula da trigonometria, né, da tangente da diferença dos dois arcos, eu tenho que a tangente de beta é igual a tangente de alfa menos a tangente de 45 sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de 45. Tá? A tangente de 45 é 1, né, então aqui fica a tangente de alfa menos 1 sobre 1 mais tangente de alfa. Tá? A tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Né? Como a equação da reta R é 3x mais 4y igual a menos 15, né? A gente sabe que y passando menos 4, o 3x para cá, fica para menos 3x, né? E divide tudo por 4, então aqui fica y igual a menos 3 quartos de x, menos 15 quartos, né? Que implica que o coeficiente angular de R é menos 3 quartos, tá ok?
A gente pode substituir menos 3 quartos aqui para calcular a tangente de B, tangente de beta. Se a gente calcular a tangente de beta, a gente sabe o coeficiente angular da reta T1. Né? Então vamos lá. Substituindo o menos 3 quartos aqui, né? Fica menos 3 quartos menos 1, que essa é o numerador aqui, e 1 menos 3 quartos aqui, que é o denominador. Tá ok? Aqui dá menos 3, aqui fica menos 4, são 4 por cima embaixo, dá menos 7 quartos, né? E aqui fica 1 sobre 1, aqui fica multiplicando em cima embaixo por 4, né? Dá 4 menos 3 dá 1 quarto, né? O 4 vem para cima, aqui fica menos, isso aqui fica menos 7. Tá ok? Então o coeficiente angular da reta T é menos 7. Tá ok? Então, como a reta T2, né, é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta T1, né, o coeficiente angular da reta T2 é 1/7. Tá? Então aqui dá para a gente confirmar, né, aquilo que nós já tínhamos previsto no início, né, que a gente vai usar esse coeficiente angular aqui de menos 7, né, para a reta T, e vamos descartar esse aqui porque esse aqui é positivo. Tá ok? Tudo bem até aqui? Bom, nós já sabemos o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Só que agora nós precisamos saber quais são as coordenadas do ponto A, ou seja, qual é o ponto da parábola que é tangente com coeficiente angular igual a menos 7. Para isso nós vamos usar a derivada da equação da parábola, tá? A gente poderia calcular sem usar a derivada, tá? Eu já fiz alguns vídeos no canal aqui sobre cálculo de ponto de tangência de parábola, de hipérbole, sem usar a derivada, tá? Você sabendo esse coeficiente angular aqui, no caso menos 7, você calcula uma reta secante aqui, né? E depois para calcular os dois pontos aqui, você vai cair numa equação de segundo grau. Aí você impõe que o delta da equação é zero para que os pontos sejam únicos, né? Aí você vai ter o ponto de tangência aqui, tá? Mas no caso aqui eu vou usar a derivada para dar um approach novo. Então, eu vou derivar a equação da parábola, né? A derivada de e aqui y' é igual a 2x mais 1, né? Que o 2, esse 2 aqui vai para cá, aqui fica 1. Aqui, esse 1 vem para cá, aqui fica x elevado a 0 dá 1, né? E esse aqui cancela com o termo constante. Então, aqui a derivada é 2x mais 1. Tá? Vou chamar isso aqui de 1, que eu vou precisar disso aqui mais tarde. Tá? Aí, bom, como eu sei que o coeficiente angular da reta é menos 7, é igual a isso aqui a menos 7. Tá? Então, menos 7 é igual a 2xa mais 1. Né? Esse mais 1 pode pegar com menos 1, fica o menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, a abscissa de A é menos 4. Tá? Como o ponto A pertence à parábola, você substitui, né, o valor de xa aqui. Né? Então aqui vai ficar menos 4 elevado ao quadrado é 16, aqui vai ficar menos 4 e aqui vai mais 4. Né? Aqui dá 12, 12 com 2, 18. Tá? Então o abscissa de A vale 18. Então o ponto A é menos 4, 18. Por outro lado, a gente pode escrever a equação dessa reta T1 aqui como y igual a mt1 vezes x mais k. Né? O coeficiente angular de T1 a gente sabe que é menos 7, e o k é uma constante que a gente tem que determinar. Tá? Só que a gente sabe que o ponto A pertence a essa reta aqui, T1. Né? Então, se substituindo os valores, as coordenadas de A aqui, né, você descobre qual é o valor de k. Então, o y é igual a menos 7x mais k, né, que implica que para o ponto A, o y é 18 e o x é menos 4. Né? Então, aqui dá 28, né, e aqui dá, você passando para cá, aqui dá menos 28. Né? Desculpe, aqui é 28, né, passando para cá dá menos 28. Menos 28 mais 18 dá menos 10, então k é menos 10. Tá? Então, a equação da reta T1 fica menos 7x mais menos 10. Tá? Por outro lado, a gente sabe que esse ponto B aqui pertence tanto a T1 quanto a R. Né? Então, você tem que resolver esse sistema aqui. Né? Isso aqui é a equação da reta R, isso aqui é o sistema da equação de T1. Né? É o sistema da reta R e do T1. Tem que satisfazer essas duas equações aqui ao mesmo tempo. Tá? Então, você pode substituir, né, esse valor aqui, y menos tx menos 7x menos 10 aqui, né, e você calcula x, depois você vem aqui e vou calcular y, tá? Então chamando isso aqui de 2, que é o cálculo das coordenadas do ponto B aqui, né, você tem que 3xb mais 4yb igual a menos 15 e yb igual a menos 7xb menos 10, né?
você substituindo, fazendo a substituição aqui então, né, eu fico com 3xb mais 4 que multiplica menos 7xb mais 10, menos 10 igual a menos 15, né? Isso aqui fica 3xb, aqui passando aqui para dentro fica menos 28xb menos 40, né? Igual a menos 15. Aqui você passando esse menos 40 para cá, esse menos 25 aqui, esse menos 28, com mais 3 aqui dá menos 25, passando para cá dá, menos 20, dá mais 25, e esse menos 15 passando para cá, com mais 15, aqui fica menos 25, tá ok? Então xb é igual a menos 1. Substituindo então xb igual a menos 1 em 2, né? Fica yb igual a menos 7 vezes xb menos 10. Esse menos 1 aqui dá, menos 7, dá mais 7, né? Mais 7 menos 10 dá menos 3, né? Então yb é igual a menos 3. Então o b é o ponto menos 1 e menos 3, que é o ponto de intersecção aqui entre R e T1 aqui. Tá ok? Então já tem as coordenadas de B, já temos a coordenada de A, falta a coordenada do vértice, tá? Bom, para fazer a coordenada do vértice, a gente sabe que o vértice, a tangente do vértice aqui, ela é o coeficiente, o valor dela é 0. Porque você vê que a tangente ela vem aqui, ó, ela é negativa, né? Ela vem vindo aqui, à medida que ela se aproxima do vértice. Quando ela chega no vértice, ela é 0 e daqui para cá ela começa a subir, fica positiva, né? Então nesse ponto aqui é o ponto em que o coeficiente angular dessa reta aqui fica 0, fica paralelo ao eixo x. Tá? Então basta você igualar a equação da derivada com 0, você encontra o ponto x aqui, né? onde do vértice. Tá ok? Então, o coeficiente angular de TV, né, que é a reta TV, que é a reta do tangente, né, pelo ponto V, é igual a 2xv mais 1. Né, igualando isso aqui a 0, 2xv mais 1 é igual a 0, né, e xv é igual a menos meio. Né, passando esse 1 para cá fica menos 1, e 2 aqui embaixo fica menos meio. Tá ok? Bom, da mesma forma, né, como o vértice pertence à parábola, você substitui aqui na equação da parábola, você substitui o menos meio aqui, que é o valor do x do vértice. Né? Então você fica com menos meio ao quadrado, mais menos meio, mais 6. Aqui fica 1 quarto, né? Menos meio aqui vai dar menos 1 quarto, e menos 1 quarto aqui é 24 quartos, né? 24 quartos menos 1 quarto dá 23 quartos aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, para achar, agora que a gente já tem o vértice, tem A e tem B, a gente pode calcular a área resolvendo com essa forma aqui, né? A área desse triângulo aqui, ele é metade desse determinante aqui, que são as formadas pelas coordenadas de A, B e D, né? Para calcular esse determinante aqui, você pode aplicar a regra de Sarri, né? Aqui você tem, nesse sentido aqui não inverte o sinal, tá? Então aqui menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. 18 vezes 1 vezes menos meio dá menos 9. E 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 23 quartos dá menos 23 quartos. Tá? Nesse sentido aqui inverte o sinal, então fica 3 meios, né? Mas inverte o sinal fica menos 3 meios. Nesse sentido aqui dá menos 4 vezes 23 quartos, dá menos 23, mas inverte o sinal fica mais 23. Tá? E nesse sentido aqui fica 18 vezes menos 1 dá menos 18, vezes 1 dá mais 18. Dá menos 18, né? Só que inverte o sinal fica mais 18 aqui. Tá ok? Bom, fazendo a soma aqui agora, então a gente tem menos 12 menos 9 dá 3. Aqui dá 26, 26 com 18 dá 44. 44 aqui dá, multiplicando por 2 assim embaixo, aqui dá 6 quartos. Menos 23 menos 6 dá menos 29 quartos, né? E aqui dá mais 44. O 44 vezes 4 dá 176, tá? 176 menos o 29 dá 147, tá ok?
Então fica 147 quartos aqui. Mas a área a gente sabe que é metade disso aqui, né? Que é meio vezes aquele determinante lá que nós calculamos. Então é meio vezes 147 sobre 4 igual a 147 sobre 8. Tá ok? A alternativa então correta é a alternativa D. E o gabarito do item deu como correta a alternativa D. Essa questão aqui é trabalhosa, né? Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!